Boa tarde a todos. Agradeço a participação em mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Hoje nós teremos a apresentação da Bianca Savenagro de Mira, da Unesp de Marília, que ela é doutoranda no Programa de Ciência da Informação, se não me engano, da Unesp. Isso. Certo? A Bianca vai falar sobre a gente, sobre editoras e periódicos predatórios, o que são e por que evitá-los. A Bianca ela é mestre em Ciência e Informação pela Unesp e bacharel em Ciências Econômicas pela Unesp de Araraquara. E é doutoranda, como eu falei, no Programa de Pós-Graduação em Ciências e Informação na Unesp. Também é membro do Grupo de Pesquisa Estudos Métricos e Informação. Bianca, eu agradeço muito a oportunidade, é um tema muito relevante para a gente, apesar de ter muita gente já escolada nessa parte de periódicos predatórios. O ataque está muito cerrado. Nós recebemos dia a dia muitas mensagens e cada um assim com um viés diferente. Então é muito importante conscientizar os alunos e toda a comunidade científica desses riscos e ficar, como a gente falou, ficar esperto, né? Agradeço novamente então e passo a palavra a você. Muito obrigado. Muito obrigada, Rafael. Eu agradeço o convite, espaço, agradeço as pessoas que vieram para assistir. Eu já deixo o meu e-mail no começo e no final da apresentação, então se depois alguém precisar de algum material ou quiser trocar uma ideia sobre, fica à vontade, tá? Bom, como que eu comecei a estudar e trabalhar com periódicos e ler sobre periódicos predatórios? Eu estou inserida na ciência da informação, então, e como eu tenho bacharel em economia, eu trabalho meio que numa intersecção entre as duas coisas. E quando eu estava finalizando o mestrado, eu comecei a ler sobre uma vertente econômica dos periódicos predatórios e achei que por bem fazia sentido unir as duas coisas, já que a linha de pesquisa, inclusive, que eu atuo, a gente fala muito sobre informação científica, trabalha com periódicos, com indicadores de impacto. Então, eu acabei unindo as duas coisas e comecei, então, a apresentação de hoje é resultado de um pouquinho mais de 3 anos de leituras, de conversa com colegas, de participação em palestras com pessoas que falam sobre o assunto também, tá? Bom, vamos lá. E agora eu fui para passar e não passou. Passou. Passou aí? Bom, um pouco do conteúdo aqui da nossa agenda de hoje, tá? Vou falar sobre as editoras e os periódicos predatórios, localizar elas um pouquinho primeiro, aí a gente fala sobre o resultado delas, que são as publicações predatórias, o que elas são, o que isso tem relação com o modelo de negócios dentro das editoras e dos periódicos, tá? Falar sobre como elas se disseminaram e por que hoje elas são um problema e um problema grave, as consequências dessas editoras, desses periódicos, das publicações que eles publicizam aí dentro do meio científico, como a gente pode se proteger para evitar acabar com que as nossas pesquisas acabem em editoras ou periódicos predatórios. Trago referências e também trago outras sugestões de leitura, tá? Bom, as editoras e os periódicos predatórios, né? As duas coisas trabalham juntas, mas nem sempre. Falando de uma forma geral sobre editoras e periódicos, a gente sabe que existem editoras grandes e essas editoras comandam um número grande ou de periódicos ou de outros tipos de publicação, como livros também, tá? No caso das editoras e dos periódicos predatórios, eles levam esse nome predatório porque ele está em consonância com a prática que eles têm, eles possuem práticas predatórias, tá? Eu vou definir elas um pouquinho mais para frente. Mas o que a gente precisa saber existem editoras que são predatórias, ou seja, os periódicos dessas editoras possuem práticas predatórias, assim como as editoras, mas a gente também tem periódicos que funcionam de maneira isolada, que são os chamados standalone journals, tá? Como tudo está acontecendo, e está acontecendo muito rápido, a gente está no meio dessa discussão também sobre o que fazer, o que não fazer, o que são e como não são, e as formas de identificação, existe um ponto em que é difícil você determinar se a editora é 100% predatória ou se ela tem alguns periódicos que agem dessa maneira. E até que ponto a editora conhece essas práticas ou desconhece essas práticas, tá? Vai ficar um pouco mais claro conforme eu for falando,
porque a gente tem casos de editoras que estão tendo periódicos sendo anunciados como predatórios e as pessoas estão passando essa qualidade para a editora também, mas não necessariamente todos os periódicos se deflagrou essa mesma prática, tá? Então, a gente precisa saber o que elas são, como elas funcionam, para conseguir determinar e entender como a coisa funciona. Bom, as publicações predatórias são resultado de editoras predatórias e de periódicos predatórios, tá? Eu trouxe uma definição que foi feita na Nature, eles chamaram vários especialistas para tentar trazer uma definição mais acertada. A gente tem várias definições sobre o que é uma publicação predatória, que conversavam entre si, mas nada definido. Então, eles trouxeram essa definição aí em 2019, que diz o seguinte, que são publicações que priorizam o interesse próprio em detrimento ao conhecimento acadêmico, são caracterizadas por informações falsas ou enganosas, desvio das boas práticas editoriais e de publicação, falta de transparência e uso de práticas agressivas e indiscriminadas, tá? É um conjunto de práticas que tornam o processo de publicação, no mínimo, duvidoso, tá? Eu vou falar mais a respeito, mas, basicamente, todo o processo editorial, ele segue uma linha, né? Entre o recebimento do manuscrito, a avaliação desse manuscrito, a gente recebe o parecer dele, para depois ele ser publicado. Como as publicações predatórias, o objetivo delas é a simples publicação, porque a editora ou o periódico está preocupado com o dinheiro, ele não está preocupado com a qualidade daquele trabalho que vai ser publicado. Então, todas as etapas que garantem a qualidade daquilo que vai ser publicado, que avaliam aquele conteúdo, elas são puladas para que a publicação seja mais rápida, porque quanto mais rápido eu publico, mais rápido eu recebo, mais dinheiro eu faço. E as editoras e periódicos predatórios têm esse viés de estar num modelo de negócio que prioriza o lucro, o dinheiro, tá? Não o exercício da ciência, não a produção científica. A gente tem essa definição e ela é dada com base nesse fenômeno recente que a gente tem observado no meio digital, tá? Mas a constatação de práticas dentro do meio editorial científico que são duvidosas ou que geram problemas, elas são enunciadas há muitos anos. Isso não é uma novidade, tá? Bom, o que a gente vê justamente de diferente agora, entre antes e o que a gente tem agora, é que com a facilitação dos meios de comunicação, das novas tecnologias, a disseminação tem sido muito rápida e em grande quantidade. Por isso tem assustado mais, tá? E as publicações predatórias, os periódicos, as editoras, enfim, se valem da facilidade de você construir um site e conseguir aparentar uma imagem séria para se camuflar entre periódicos sérios também. Então, eles tentam se misturar, justamente para causar uma confusão ali no autor, que pode pensar que está mandando seu manuscrito para um lugar seguro, um lugar em que ele vai passar pela revisão por pares, em que ele vai ter todo o processo editorial ali certinho, mas, na verdade, não. O manuscrito só vai ser empurrado para frente e publicado de qualquer forma, tá? Um exemplo de que essas práticas já existiam é muito bem documentado nesse artigo aqui do The Guardian. Ele é longo, mas vale a pena. E ele vai tratar um pouco, e eu trouxe ele porque ele fala dessa questão relacionada ao modelo de negócios e como publicações científicas podem ser muito rentáveis, tá? Dependendo de como elas forem utilizadas. Aqui fala do Robert Maxwell, que era um ex-oficial da Inglaterra no pós-Segunda Guerra, e em meio a estratégias da Inglaterra em promover a ciência, ele acabou virando editor-chefe de um periódico, depois ele comprou esse periódico e
essa editora, perdão, e aí ele expandiu ela em inúmeros periódicos. Nesse modelo, deixa eu só passar aqui, eu trouxe os 2 modelos de negócio. Nesse modelo tradicional, o que acontecia? Tá? No modelo tradicional, físico, aqui está bem simplificado. O autor submetia o artigo para o periódico, ele passava pela apreciação do editor, pela revisão dos pares, o autor recebia o parecer, fazia as adequações se necessário, e aí esse artigo ia para a publicação. Só que antes dele ser publicado, ele ia ter que passar por diagramação, ele ia ter que ser impresso, colocado no volume, e depois você tem toda a questão relacionada à logística de fazer esse material chegar em instituições universitárias, em bibliotecas, enfim. Quem pagava neste modelo pelo material é a instituição ou o próprio pesquisador que queria ter acesso ao material. Então, o pagamento é feito pelo acesso. O Robert Maxwell, nessa tentativa de minimizar e fazer dinheiro, de maximizar e fazer dinheiro com ciência, ele expandiu a editora em vários periódicos, usando também da expansão da própria ciência, que ia aumentando em tamanho de disciplinas e direcionando periódicos específicos, e ele captava os autores, então ele assinava contratos de exclusividade com autores. Ou seja, no final, lá na ponta, quando uma biblioteca, uma instituição, um pesquisador ia comprar, dependendo do autor que ele quisesse ler, ele teria necessariamente que comprar da editora do Maxwell. Ele fez muito lucro e tinham práticas que estavam envolvidas ali na forma como conduzia, que já eram consideradas de certa forma predatórias. Tinha uma questão de assédio aos autores, e não só isso, da festa para pesquisadores, injetar dinheiro em associações que fomentavam pesquisa. Ele, inclusive, quando teve o lançamento do Sputnik, ele já tinha contrato de exclusividade com pesquisadores russos a respeito da corrida espacial. Fez muito lucro. No final da história, a editora dele é comprada e hoje os periódicos que eles tinham foram transformados em periódicos, se eu não me engano, da Elsevier, tá? Bom, esse é o modelo tradicional, tá? Sem o pagamento de taxa de publicação pelo autor, o pagamento não é na ponta, o pagamento é no final. Com o avanço das tecnologias de comunicação e informação, com a mudança para o meio digital e também com o aumento aí das publicações de acesso aberto, do Open Access como um todo, a gente foi transicionando desse modelo físico para um modelo digital de acesso aberto. Claro, a gente ainda tem revistas de acesso fechado, existem outros modelos além desses, tá? Mas eu quis trazer esses 2 em contraposição, porque eu acho que eles dialogam bem com o que a gente está falando. Nesse segundo modelo, que é o modelo de acesso aberto, com o pagamento de uma taxa de publicação, o autor submete esse manuscrito, e aí tem várias formas dessa taxa acontecer. Ela pode acontecer direto no ato da submissão, sem que você saiba se ele foi aprovado ou não, mas o normal, o mais comum, é que, se seu manuscrito for aprovado, você paga uma taxa para que ele seja publicado, tá? Então, o autor submete, passa por todo esse processo de apreciação do editor, de revisão por pares, o autor recebe esse parecer, faz as adequações necessárias, e a publicação já não tem mais essa quantidade de gastos com impressão, com logística, eu não preciso ir até as instituições, a publicação está ali no meio eletrônico e aberta para quem quiser acessar. Essa simplificação e o fato da fonte de dinheiro vir logo na ponta, né, vir do autor, muitas vezes, né, lógico que pode ser financiada por instituição, mas normalmente quem escolhe onde vai submeter o seu manuscrito é o autor. Facilitou para que a gente tivesse essa disseminação, esse aumento de revistas que vão burlar o processo editorial, porque manter um site, manter uma publicação eletrônica é muito mais tranquilo do que manter uma publicação física, tá? Então, a disseminação acontece de que forma?
somando esses fatores. Eu não estou demonizando de forma nenhuma o pagamento da taxa de publicação, porque revistas sérias também recebem, tá? Acontece que soma-se ao fato, esse avanço de tecnologias, o movimento Open Access, de você ter publicações em acesso aberto, essa mudança no modelo de negócios, em que eu recebo direto para publicar do autor, então eu não dependo de passar todo o processo, passar pela apreciação ou de um bibliotecário ou da instituição para que o meu periódico seja comprado. Aquela publicação já foi financiada ali no ato. E também a gente soma a cultura do publish or perish, publicar e perecer. Publicar cada vez mais, aumentar a quantidade de publicação. Muitas vezes, essa cultura vem também por meio de medidas adotadas por instituições de fomento à pesquisa, ranqueamentos, enfim. Soma tudo isso, com a soma de tudo isso, que não são necessariamente coisas ruins, como eu disse, no caso da taxa de publicação, criou um contexto propício para que surgissem publicações em grande escala que se utilizassem desses meios e dessa cultura para lucrar com as publicações científicas. Como eu disse, né, o processo do formato digital funcionou muito bem. E uma outra característica que a gente tem dentro do processo editorial é que muitas vezes ele conta com um trabalho voluntário. Os pareceristas normalmente não recebem para fazer o parecer dos artigos que as revistas indicam, tá? Normalmente eles trabalham a favor da ciência, visando um bom processo científico, contribuir com a ciência, tá? E a gente tem também números periódicos aí que o editor também trabalha de forma voluntária. Se você consegue fazer uso de trabalho voluntário durante o processo, se quem produz a pesquisa não cobra do meio que vai publicá-la, mas ao invés disso, a pessoa inclusive paga para ter ela publicada, a estrutura em si, não vou dizer que ela ajuda, mas ela facilita que se construam editoras mal intencionadas, que vão se aproveitar desses espaços, tá? E uma prova de que é possível fazer muito dinheiro com publicações científicas é esse trabalho aqui do Ministério de Ensino Superior e de Pesquisa, do Ministério francês, tá? Em que eles foram fazer um mapeamento aí da evolução, do aumento das taxas de publicação, né, das Articles Processing Charges. Então, notaram que entre os anos ali de 2013 a 2020, existe uma elevação grande no valor, tá? Proporcionalmente, que a maior taxa de crescimento é observada na Nature, na Wiley e na MDPI também, que o total dos APCs triplicou entre esses anos, e estima-se aí que a França tenha gasto, em 2020, 30 milhões de euros com submissão de artigos, tá? 25% dos artigos publicados na França pagaram taxa de publicação. Então, não é um valor irrisório, não é pouco dinheiro que circula dentro da publicação científica. É muito dinheiro, tá? Outra questão que autores têm, quando falam sobre essa questão do modelo de negócios, têm levantado, é justamente o fato de se seria ético ou não lucrar e quanto seria ético ou não lucrar sobre o trabalho de cientistas, tá? E também sobre como as revistas vêm aumentando paulatinamente o valor das taxas de publicação e que isso não necessariamente condiz com o aumento de custos dentro do processo editorial, tá? São todas discussões que existem, que estão em aberto e que é interessante sempre dar uma olhadinha. Mas, em suma, é isso. O negócio da publicação científica, ele é muito rentável, tá? Ele consegue ser muito rentável. Bom, as publicações predatórias, aqui eu trouxe uma
uma citação do Jin Fengxia, que é um autor que tem um livro só sobre publicações predatórias, inclusive para quem se interessa pelo assunto, eu indico que leia. Ele vem trazendo um resumo aqui do que eu disse para vocês, tá? Então, ele diz que as publicações predatórias elas não vão surgir do nada. A chegada e o florescimento delas, com muita popularidade, são resultado dessa combinação das mudanças dentro da atividade acadêmica, inovações tecnológicas, normas culturais, crescimento econômico e mudanças geopolíticas também vão influenciar. O sucesso comercial e danos acadêmicos, eles precisam ser explorados dentro de um contexto histórico, tá? A gente não pode analisar isso de uma forma individual, sem considerar política científica, decisões governamentais, enfim. Tem muitas coisas que precisam ser analisadas dentro desse rompante para entender por que elas surgem, a forma como elas surgem, e também porque elas surgem mais em alguns lugares do que em outros. Bom, aqui eu trouxe o processo de submissão também, bem simplificado, tá? Eu já tinha comentado com vocês brevemente antes, mas a gente parte ali da submissão do artigo num processo de submissão de uma revista séria, enfim, uma revista que preza pela qualidade do que vai publicar. A gente tem a submissão ali do artigo, o editor vai analisar se aquilo faz sentido para o escopo da revista ou não, tá? Se não fizer ou se não tiver adequado para a publicação, ele rejeita, ou se ele achar que vale a pena, vai encaminhar para os pareceristas. E aí vai passar pelo processo de revisão por pares, em que 2 cientistas, ou mais até, vão analisar aquele manuscrito, apontar se ele merece ser publicado ou não, se precisa de alterações para publicar ou não. Os pareceristas, então, encaminham o que eles acharam do artigo. Isso passa novamente pela apreciação do editor, que pode aceitar aquele artigo com ou sem alterações, ou rejeitar. Se ele aceita com ou sem alterações, ele repassa isso para o autor, e o autor corrige o que for necessário, tá? Tudo isso leva tempo. Você tem que submeter, o editor tem que ler, o editor tem que encontrar 2 pareceristas que façam sentido para avaliar aquele material. Esses pareceristas vão ter que ler, vão ter que dar o parecer, vão ter que mandar isso para passar pela apreciação final do editor, que vai comunicar para o autor, e aí, se ele tiver que fazer alterações, ele ainda tem que encaminhar essas alterações para que o artigo seja publicado, tá? Não é um processo rápido, tá? Pode ser, existem revistas que conseguem trabalhar de uma maneira mais ágil, mas, no geral, não é um processo vapt-vupt, assim, tá? O que acontece dentro de uma revista predatória que prioriza pelo lucro é a supressão ou um processo editorial muito mal feito mesmo, tá? O autor submete, a apreciação do editor, de certa forma, não se qualifica ali, não existe ali. O artigo não é rejeitado de forma alguma, tá? Se vai ter parecer ou se não vai, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. O fato é, esse artigo vai ser publicado e muitas vezes ele vai ser publicado muito rápido e muito provavelmente sem nenhuma alteração, sem que nada seja requisitado do autor. Quando a gente pula todas essas etapas, a gente consegue fazer uma publicação rápida, porque principalmente da forma como o artigo entra, é a forma como ele sai. Pode ser até que o próprio editor nunca nem leia esse material, ele simplesmente vai ser publicado, porque a preocupação desse periódico ou dessa editora que age dessa forma é que a taxa seja paga. Pronto, e acabou. Simples, fim. Então, quanto menos gente ele envolver ali, mais fácil fica, tá? E muitas vezes pode acontecer de envolver sim, tá? Pode acontecer de mandar, de ter pareceres, usar cientistas que deem pareceres e os pareceres não serem utilizados. Isso é aquela coisa meio para fazer de conta, sabe? Principalmente porque, como eu disse para vocês, muitos pareceristas são voluntários, eles não recebem pelo trabalho que eles fazem, tá? Então, são coisas que acontecem. O grande problema é a gente não consegue abrir a porta do periódico, da editora, e flagrar
se está acontecendo ou não. Então, existem outros meios da gente tentar identificar. E eu já digo de cara que um deles é, se prometer uma publicação muito rápida, 1, 2, 3 dias, ou num período muito curto, acende a luzinha vermelha. Desconfia, tá? Porque a chance de ser predatória é muito grande. A chance do seu material não passar por um processo de avaliação é enorme. Quais são, então, as consequências dessas publicações, desses periódicos, dessas editoras dentro do meio científico, tá? Como elas não têm compromisso nenhum com a ciência, como elas não têm compromisso nenhum com o autor, como o olhar delas é voltado única e exclusivamente para a lucratividade, a sua publicação pode simplesmente desaparecer de uma hora para outra. A revista pode deixar de sumir. A editora também. E isso acontece quando a peste predatória pega e a editora ou o periódico justamente funciona nesse modus aí operandi, eles apagam tudo, porque é muito fácil apagar um site, criam outro com outro nome e seguem a vida, tá? A descredibilização do periódico pode descredibilizar o autor. Não que isso seja recorrente, porque a gente pode se enganar, né? E elas fazem de tudo para que a gente se engane. Mas um autor que publica de forma recorrente em revistas predatórias, principalmente se ele já for mais experiente, essa atitude pode sim manchar a reputação dele, tá? Traz também desperdício de recursos próprios ou governamentais, né? Porque você vai financiar uma publicação que não passou por uma avaliação, que a revista pode desaparecer. Seu artigo, que pode estar muito bem feito, pode ser um artigo maravilhoso, vai ser colocado ao lado de artigos que não têm qualidade nenhuma, porque nada ali passou por nenhum tipo de revisão, tá? Causa aí, então, como eu disse, se de forma recorrente, porque aí passa um pouco ar de ser intencional, danos à reputação do próprio autor, tá? Bom, aí eu trouxe alguns trabalhos que vão falar dessas consequências também. Esse trabalho publicado na Helion, da Torres, fala justamente da má conduta científica notada dentro aí dos periódicos predatórios, e ela diz sobre os danos à reputação dos autores, danos que causam aos investigadores que participam do processo de promoção ou acreditação profissional e o sentimento de desgosto e desamparo que surgem ao ver o trabalho de alguém impresso num periódico de baixa qualidade. O sentimento de ser enganado é muito ruim, ou até o sentimento de você já ser um pesquisador com carreira, ser convidado para participar do corpo editorial de uma revista, não saber que se trata de uma revista predatória e ter seu nome vinculado a ela. O que acontece também é a revista nem convida, ela simplesmente coloca o nome de pesquisadores ali para passar essa carinha de qualidade, tá? Então, existe um dano aí emocional e um dano profissional muito grande que pode ser causado para os autores em decorrência dessas publicações. Bom, saiu também na FAPESP um artigo sobre a Prime Scholars, que era uma editora que usou inteligência artificial e pré-prints de alguns autores, criou artigos e publicou como se fossem destes autores, ou seja, pegou autores renomados, utilizou pré-prints deles, publicou esse material, e os autores foram descobrindo isso. Ficaram com medo, lógico, de acharem que isso aconteceu de forma intencional para inflar os currículos e foram tentar conversar e ir atrás ali para retirar esse material. Um outro caso também que foi notado é o do British Journal of Research, em que apareceram manuscritos aí de autores que já são falecidos, né? Então, artigos assinados pelo Hermann Hesse, William Faulkner, Charlotte Brontë e vários outros. Tudo numa tentativa do quê? Quando um autor for submeter, ele olhar aquilo ali e dar credibilidade, porque está usando o nome de autores que são reconhecidos, de autores famosos. Então, esse autor não publicaria num lugar se esse lugar fosse ruim.
Aqui também tem um outro estudo muito interessante que fala do comportamento de líderes dentro das universidades e se os líderes assumem comportamentos desonestos ou se eles publicam em periódicos predatórios, qual a chance disso infectar os subordinados, né? As pessoas que trabalham com essas pessoas. Foi um estudo feito com dados de pesquisadores russos e os resultados aí mostraram que universidades voltadas para pesquisa geridas por reitores com experiência em publicações potencialmente predatórias tendem a ter uma participação maior de publicações potencialmente predatórias. Então, se eu tenho uma pessoa que é adepta a esse tipo de conduta, essa pessoa assumindo cargo de liderança, ela pode contaminar uma instituição, uma universidade, enfim. E aí tem o caso do MDPI também, tá? O MDPI é uma editora bem grande, eles têm muitos periódicos ali, e eles têm uma relação com fast tracking, assim, de uma publicação bem ágil. Acontece que começaram a sair algumas desconfianças sobre alguns periódicos específicos do MDPI, e a gente tem esse estudo do Oviedo Garcia, tá? Que foi analisar os periódicos e acabou identificando periódicos do MDPI como potencialmente predatórios. O que acontece é que, recentemente, o MDPI teve algumas revistas desindexadas da Web of Science. A gente não tem uma resposta da base sobre isso, né, especificamente, mas acredita-se que seja por essas práticas, tá? Não foram todos que foram desindexados, foram alguns, e aí a gente entra naquela questão que eu levantei anteriormente. Será que uma editora pode ter alguns periódicos que assumam um perfil predatório sem que ela note? Ou será que existe algo intencional? É muito complicado da gente definir e também de tomar por base um periódico ou outro para avaliar uma editora inteira, né? São questões, como eu disse, que têm que ser discutidas, têm que ser trabalhadas, têm que ser conversadas dentro das rodas de pesquisadores, né? Não só para gerar artigos científicos, mas também para a gente se inteirar sobre essas práticas e poder se proteger por elas. Bom, aqui também estou trazendo, que eu acabei de mencionar para vocês, né, os periódicos que foram desindexados, também tiveram 19 periódicos da Hindawi que foram desindexados nessa, tem inclusive não é um artigo científico, é um artigo jornalístico, falando sobre os impactos de algumas desindexações para universidades espanholas, que tinham várias publicações aí que estavam indexadas em bases, porque faziam parte de periódicos, e esses periódicos apresentaram algum tipo de comportamento, e houve essa desindexação. Então, eles deixam de contar para efeitos de alguns tipos de rankings ou de avaliações de qualidade científica. Aí eu trouxe um post que foi feito nessa época do MDPI, que estava sendo bem discutido no Twitter, que diz Fast Science, Just Junk Science, comparando com o McDonald's, né? E quem curtiu, curiosamente, foi o Jeffrey Bill, que é um bibliotecário, que foi uma das primeiras pessoas a levantar a discussão sobre os periódicos predatórios. Ele criou uma lista de Bill, ele parou de fazer essa lista em 2017, porque ele sofreu várias pressões. A lista tem algumas questões, sim, porque a forma como os periódicos eram colocados nela, de algumas vezes foi dita como arbitrária, também que a lista era muito mais voltada para revistas de países subdesenvolvidos e ignorava a Europa e Estados Unidos, tá? Eu vou falar brevemente sobre listas à frente, mas ele continua, né, ali tentando se inteirar sobre o assunto, apesar de não construir a lista mais. Existe a lista de Bill, você pode acessar, ela continua sendo atualizada, mas hoje quem atualiza é um doutorando que não se identifica. Foi falado a respeito dele num webinar que eu vi na EBSCO, e ele não se identifica justamente porque ele tem medo de sofrer as mesmas pressões e ameaças que o Bill sofreu na época que ele construiu
essa lista de periódicos predatórios, tá? Então, é muito complicado, é um assunto muito complicado, porque uma vez que você define, é difícil você voltar atrás, tá? Então, como a gente faz para se proteger desse tipo de revista, desse tipo de editora, tá? Tem algumas coisinhas que a gente pode observar antes de submeter um artigo. Primeira coisa, confere a URL desse periódico, tá? Vê se a editora que ele diz pertencer ou se ele não tem editora, confere essas informações, porque existem também periódicos sequestrados. Então, tem periódicos predatórios que se aproveitam do nome de periódicos que já existiram, que tinham nome, que tinham uma reputação, e sequestram o nome desses periódicos, mudam ali alguns detalhes, mas tentam voltar como se fossem eles. Então, se o pesquisador não sabe que esse periódico foi descontinuado e que ele não voltou, pode achar que está tudo bem e submeter, tá? É bom sempre conferir. Todos os dados que forem apresentados pelos periódicos, confira. E SSN, se ele fala que está indexado na Web of Science, na Scopus, no Doage, enfim, vá nas bases e confira. Confira se tem qualis, se as métricas de impacto que ele apresenta, então se o Journal Impact Factor está lá, índice H, enfim, como dizem de fato, tá? Pergunta para os colegas, pergunta para o bibliotecário da sua instituição, para o seu orientador sobre o periódico antes de submeter. Entra lá e abre os volumes. Se tiver esquisito, se tiver muito erro de português, estudos assim muito fora do escopo, você vê que não faz sentido aqueles trabalhos estarem juntos, ali erros muito grosseiros, falta de citações, problemas nas referências, são um indício muito alto de ser um periódico predatório. Como eu disse, entra e sai, né? Então, não teve nenhum tipo de correção, muito provavelmente, tá? Verifique os autores que já publicaram nele, cuidado com isso que eu falei, eles podem usar o nome dos autores, então se você puder checar o currículo dos autores e ver se eles utilizam de fato essas publicações lá, verifica as redes sociais também do periódico e da editora, isso é importante, cuidado com umas métricas falsas e principalmente aí, com essa promessa de publicação em prazo curtíssimo, sabe? Muito, muito curto. Isso é um sinal super alarmante. Convites por e-mail, eles existem, eles vêm e eles continuarão vindo, tá? Eles fazem muito uso de bots para captar dados de autores em anais de evento e disparar mensagens para conseguir captar. Sempre mensagens muito elogiosas, tentando inflar o ego do autor, tá? Acontece com editoras nacionais, principalmente com livros. Vai prometer uma publicação muito rápida, vai apresentar algumas vezes uma certa urgência. Gente, convite é muito raro para publicar. Convite para publicar acontece quando a gente chega num ponto da carreira em que a gente é super reconhecido, em que as pessoas sabem que a gente é uma autoridade no assunto. Então, principalmente para pesquisadores em início de carreira, se você receber um convite, o ideal é desconsiderar aquele convite, tá? É possível que o e-mail traga aí o nome de um trabalho que você já fez, inclusive que diga que vai republicar esse trabalho sem nenhum tipo de revisão. Também toma cuidado com isso, tá? Tem formatos diferentes de e-mails, uns mais escancarados, uns mais sutis, mas como eu disse, pesquise tudo sobre a editora ou a revista antes de submeter. É a segurança que você tem. Aí aqui eu trouxe alguns convites que eu recebi em inglês, né? Desse periódico aqui falando que vai lançar uma coletânea aí no final do mês, que eu tinha que responder super rápido. Com certeza, assim que eu respondesse, eles iam me enviar a taxa para ser cobrado, tá? E aqui também um segundo caso me prometendo aí uma publicação de 5 a 7 dias. Também, assim, muito rápido, veio apresentando
Qualis, fator de impacto e SSN, nada condizia com a realidade. Bom, outras formas de se proteger é ver onde esse periódico está indexado, então, nas bases como a Web of Science, a Scopus, tá? O DOAJ, a Cielo também, porque para entrar, para ser indexado nessas bases, existe a verificação de vários documentos e de várias outras características que a revista tem que ter para ser elegível. Mas isso não garante. Estou dizendo pelas desindexações que a gente tem. Acontece, pode ser que uma revista em um momento se apresente séria e ela se torne predatória também. A gente não tem uma garantia. Então, vale olhar as bases? Vale, mas vale checar todas as outras coisas também, conversar com o seu orientador, com o seu bibliotecário, com seus colegas, sobre como está o comportamento daquela revista, tá? Não confie apenas na indexação. Vai ver o periódico, vai avaliar as práticas dele, se informar sobre ele antes de submeter. Cuidado com as listas, então eu falei da lista do Bill, que é uma blacklist, né? A gente tem algumas whitelists também, tem a Cabels, que faz uma whitelist, que é uma empresa privada, mas as questões relacionadas a essas listas e também a perfis no Twitter, blogs, enfim, que soltam listas, que pode ser que elas se enganem, tá? Pode ser que elas se enganem, às vezes os critérios de inclusão e exclusão não são tão claros, então, usar como um guia, ok. Somar as outras formas de se proteger. Usar como um critério único, eu não aconselho de forma alguma, tá bom? Aqui eu deixei o link da lista de Bill e também da Cabels, tá? Tem essa ferramenta também muito legal que foi criada por uma instituição na Bélgica. Eu coloquei também o blog do professor Pedlowski, porque a ferramenta está em inglês, mas ele passa as instruções em português. Então, na ferramenta, eles pedem a inclusão de várias, do ISSN, várias características ali da revista, você preenche e ela apresenta num termômetro a probabilidade dessa revista ser predatória ou não. É uma ferramenta bem legal. Aqui estão as referências, tá, que eu utilizei para a apresentação e algumas sugestões, tá? Tem um estudo recente aí, traz a conceituação das revistas predatórias, acabou de ser publicado em uma revista da área aqui da Ciência da Informação, de um dos professores aqui da Unesp de Marília, tá? Vai trazer as características, identificação, tudo isso. Tem uma cartilha também que foi criada aí pela Universidade Federal de Fortaleza, que vai apresentar boas práticas, e uma coisa que eu acho legal, eles trazem uma vertente sobre direito dentro dessa cartilha, é legal observar. E tem esse estudo também, que foi publicado inicialmente na Scientometrics, mas que sofreu uma pressão por parte da Frontiers, principalmente porque ela era citada, e o estudo foi retratado, depois ele foi republicado na QSS, uma revista de estudos quantitativos da Universidade de Leiden, com uma carta dos editores explicando por que eles acreditam que esse estudo deveria ser publicado. Daqui a gente tira que existe um problema em trabalhar com identificação de revistas predatórias. Em algum calo você vai mexer e algumas coisas podem acontecer, tá? É um assunto delicado, como eu disse, é um assunto nebuloso, as coisas estão acontecendo. Então, é sempre bom a gente estar de olho, é sempre bom a gente estar trocando a respeito. Aqui também tem um estudo sobre autores, sobre pesquisadores brasileiros, que foi publicado por autores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que eles identificaram que autores mais velhos, com mais carreira, publicam mais no Brasil em periódicos predatórios do que autores em início de carreira, o que eles acreditavam no início do estudo que fosse ao contrário, tá? E é isso, gente, fica aqui aberta para as dúvidas de vocês, tá o link do meu ResearchGate, vocês encontram a apresentação lá, tá? E meu e-mail também, caso alguém queira entrar em contato depois. Muito obrigada. Muito obrigado, Bianca. Eu gosto da sua apresentação, porque você é muito calma, em vez de falar para todo mundo se assustar, porque a coisa é complicada.
Eu acho que eu comentei da outra vez que a gente começou que eu tenho um péssimo hábito de guardar todos os espaços que eu recebo acadêmico. De vez em quando Sim. eu dou uma olhada lá para procurar um padrão. E tem padrões, tem umas coisas estranhas. Eu queria que os alunos, quem estiver assistindo hoje, que se quiser fazer uma pergunta, pode abrir o microfone, levantar a mão e falar diretamente, ou pode fazer pelo chat. Eu também tenho uma só complementar aqui. O Luan, se quiser, Luan, pode começar. Olá, Bianca, tudo bem? Muito obrigado. Eu acabei chegando um pouquinho depois do começo, talvez a minha pergunta você já tenha respondido, mas o que acontece se por algum acaso assim, eu acabar caindo sei lá, na conversa mole de uma revista predatória, publicar o meu artigo lá e depois eu descobrir aquela revista é uma revista predatória? O que eu faço com o meu trabalho científico? O ideal é você entrar em contato e pedir para que retirem o seu trabalho da revista. Então, E torcer para eles fazerem isso. Tem esse pequeno problema. Até agora, e eu sempre tenho que ficar atenta para ver se alguém acionou algum dispositivo legal sobre essa questão. Pelo menos no Brasil eu não achei nada, e eu procuro fora, eu não vi ninguém falando nisso. Quando eu fiz o webinar da EBSCO, essa era a minha vontade, era ver se quem estava falando sobre o assunto tinha encontrado. E essa foi a recomendação que eles deram. Conversa com a revista, pede para tirar. Você pode pedir seu dinheiro de volta. Duvido que eles vão devolver. eu ia Agora, perguntar isso também. tem um outro caso que foi curioso, que é de uma revista brasileira, eu não vou lembrar o nome, mas ela começa com International Journal, larararará. Que alguns autores entraram no Reclame Aqui, porque eles tinham pago, tinham submetido, e a revista não tinha publicado. E aí eu fui ver, acho que umas 2 semanas atrás, a revista respondeu. Então, respondeu, mas a resposta não aparece, que era tudo que eu queria ver, mas eu não consegui. E aí começaram a levantar denúncias dentro do Twitter, falando sobre essas revistas, e aí o que está acontecendo, provavelmente é predatória, não é o que a gente faz. Não sei como ficou, no Reclame Aqui aparece que está resolvido, mas eu achei muito interessante ter sido usado um serviço que é para o comércio, enfim, para publicação científica. Reclamar de uma revista, né? Interessante. Ok. Obrigado. Imagina, obrigada a você. Obrigado. Pedro? Opa! Olá, Bianca, tudo bem? Tudo bom? Bianca, eu tenho, na verdade, umas 4 perguntinhas para fazer só. Pode falar, não tem problema não. Bom, a primeira é que você, na apresentação você falou um pouco em questão que teve a revista, eu acho que foi da Child, que em questão de assédio, teria um exemplo assim do que eles fariam? Eu fiquei curioso, imaginando que poderia ser, na verdade, esse assédio. Quando eu estava falando do Robert Maxwell, você Isso, esse fala. mesmo. O assédio dele com relação aos autores é que ele queria contrato de exclusividade com autores e com associações para que as instituições fossem forçadas a comprar os periódicos dele. Que ele queria garantir a receita dele lá no final, na ponta, né? Como eu disse. Então, tem-se notícia, inclusive, até de certas ameaças que ele fez, que ele tinha uma personalidade muito forte. Então, ele dava festas regadas a álcool, levava os autores para a ilha, enfim. E aí lá fazia eles assinarem, mas ele começou a ter escritórios também em vários lugares do mundo para entrar em contato com autores de todos os lugares e conseguir essa exclusividade que ele foi angariando, assim. E quando ele não conseguia desse jeito, ele fazia do outro, né? Ele tentava forçar de alguma forma. Entendi. Nossa, muito pesado isso. É realmente uma indústria, né? Que parece coisa de filme. Uma outra pergunta é a questão de punição. Como é feita essa questão da punição? Assim, tem algo o máximo rigoroso possível que pode chegar para alguém que criou uma revista predatória? Então, não sei. É o que eu falei, assim, como é uma coisa que está acontecendo e que ela vem acontecendo de uma forma muito mais forte, assim, de uns 10 anos para cá, e eu não tenho notícia de acionar dispositivos legais para lidar com isso. Então, eu acredito que ninguém que criou uma revista predatória tenha ido preso até o momento. Outra questão que a gente enfrenta com isso é que muitas dessas revistas são internacionais.
Então, você, por exemplo, eu como uma autora brasileira submeto num periódico que diz que é britânico, mas é indiano. Isso acontece também, eles colocam endereço de escritórios em lugares que nem existem. E aí, quando eles vão fazer a rastreabilidade, em alguns dos estudos que eu deixei de sugestão, eles fazem esse estudo de geolocalização para saber onde essas revistas estão. E aí, a revista lá na Índia. Como que eu daqui vou conseguir processar um periódico indiano? Como que o governo indiano está lidando com esse problema também, com essa questão? Quais são os dispositivos legais lá? Quais são os dispositivos legais aqui? Tem muito impasse. Então, se a gente aqui no nosso território em si, você vê, as pessoas estão usando Reclame Aqui. Então, já mostra que a punição ali não está acontecendo legal. Quando a gente extrapola para outros países, para outros continentes, fica muito mais complicado. O que eu tenho lido e que sempre os pesquisadores que falam sobre isso recomendam é que a gente pressione os governos para que eles tomem atitudes para coibir esse tipo de prática localmente. E aí, se todo mundo, né, assim, acertar que a gente não vai tolerar mais isso e tomar alguma iniciativa sobre, talvez a gente chegue em algum lugar em que exista uma punição mais grave. Mas até o momento não existe nada. O mais grave é, se você está indexado em uma base conceituada, você é desindexado. Acabou. É isso. Nossa. Duas perguntas, acho que dá para juntar em uma só. Uma são cientistas mesmo, são pesquisadores, pessoas formadas que criam essas revistas, e a outra eu tenho alguns colegas que começaram a revista, hoje tá caminhando, levam bem a sério, e a pergunta eles começam grátis, certo? Para chegar até esse ponto de começar a cobrar, tem que estar com certo qualis, né? Sim. Aí, então eles começam formalmente já com o intuito de fazer isso, de ser predatório, ou tipo eles começam geralmente, né? Tipo, ver o lado financeiro crescendo e começa a tentar multiplicar mais. Então, a gente tem várias vertentes, eu acho que dá para dizer assim. As revistas que começam escancaradamente como predatórias, elas já começam cobrando, elas colocam métrica falsa. Vai dizer que tem qualis e não tem. Vai dizer que tem fator de impacto e não tem. Vai dizer que está indexado e não está. Ou ela vai criar um site de um suposto fator de impacto, que não tem nome, não tem ninguém atrás. Você vai clicar, ela vai te mandar para lá, porque ela quer pegar gente desavisada. Isso, assim, é a característica mais clássica e das que a gente tem mais, assim, que a gente consegue observar mais. Agora, o que anda preocupando é que existem revistas que publicam numa quantidade muito grande, dizendo ter a revisão por pares, e a gente ainda não ter certeza se elas estão fazendo isso adequadamente em todos os artigos ou não, e como esse processo está acontecendo. Existem revistas que pagam para pesquisadores publicar nelas também, que é uma forma de eu conseguir não só levantar as minhas métricas, né, mas atrair autores. Eu acho que hoje a gente possivelmente tem revistas que trabalham talvez num regime meio misto, porque elas querem continuar lucrando e querem que a lucratividade seja sempre a mais alta possível, né? Então, eu não sei até que ponto, e é aquilo, é uma parede, a gente não vê. Por isso que a gente tem que estar sempre olhando a revista, não é porque essa revista era excelente 3 anos atrás, talvez ela continue sendo excelente agora. Ver o comportamento, conversar com colegas. O meu orientador, ele chegou a dar parecer para uma revista que ele achava que estava tudo bem, depois ele viu o artigo publicado sem nenhuma alteração. Nada do que ele colocou para contribuir com o artigo estava lá. E aí ele conversou com outro colega, e o outro colega foi checar o artigo que tinha dado parecer, e a mesma coisa aconteceu. Os dois deram parecer para a revista. Em teoria, o processo aconteceu, mas na prática, não. E eles conseguiram observar. Então, a partir desse momento, eles passaram a falar para os colegas, olha, toma cuidado com tal revista, porque eles estão adotando esse comportamento. Que eu acho, talvez, que seja hoje a forma mais segura da gente conversar entre a gente. Porque se você postar o nome dessa revista,
Talvez para ela não tenha consequências, mas para a gente que coloca o nome tenha, muito provável. Agora, eu não sei se eu respondi tudo que você perguntou, mas se quiser, você pode falar de novo. Respondeu sim. Muito obrigado. Queria só fazer Imagina. só uma última pergunta. Anteriormente, em um momento específico, eu tinha recebido, né, um e-mail de um trabalho que tinha publicado no simpósio, e o professor Rafael até conversou comigo, né, foi ele que passou para mim o e-mail, e uma dúvida que ficou foi, geralmente é o mesmo DDD, certo? Por que isso? É porque é estratégico mesmo? Ou tem eu acho que assim, é para mandar o mais automático possível, para espalhar para a maior parte de lugares e ver quem cai. Você está falando desse modelo que é o batido, né? Isso, que o DDD geral... O professor até falou que é do Paraná, eu acho, né? O professor Rafael não... Eu posso intervir rapidinho? Pode falar. Eu tenho uma teoria, eu já identifiquei, como eu falei, eu fico guardando esse plano porque, sei lá o quê. Eu já identifiquei 6 telefones da mesma região. Eu tenho a desconfiança que alguém achou um filão. Eu vou fazer um comentário rápido, Bianca, eu vou pular, depois eu volto, porque tem gente na fila, inclusive. Eu entrei no site dessa revista, que é uma das que manda sempre para a gente mensagens com títulos de artigos já publicados, dizendo que é só publicar, pagar e publicar. Quando você entra no site da revista, está lá, eles aderem, como é que é o nome daquele protocolo que tem de COAF, COAB, esqueci o nome agora, Bianca. Eu sei qual é, eu também, agora eu não recordo, mas eu sei, então, que é de boas práticas. Boas práticas, eles falam de boas práticas, revisão dos pares, e aí você vai lá e dá uma olhada em cada mês de publicação. Bom, no último que eu tive o trabalho de olhar, foi em janeiro, que eles publicaram 411 artigos em um issue da revista. Mas eu achei de fevereiro bonitinho e peguei os 6 primeiros, sem critério nenhum, e postei aí no chat para vocês darem uma olhada. Se vocês forem bem espertos, vocês vão olhar que tem alguma coisa, além de ter uma mistura temática fantástica numa revista, que tem um título bastante genérico, vocês vão ver que tem alguma coisa peculiar no título do último artigo. E eu, que tenho tempo infinito nas minhas mãos, que sou coordenador fascinado, fui lá e baixei o artigo, olhei, o título é esse que aparece aí. Tem alguma coisa muito peculiar, se deram uma olhada no título, além da mistura, como eu falei, tem alguma coisa como teparia intensiva, que eu achei que era alguma coisa que tinha no Rio Grande do Sul para cuidar de ovelha. Teparia é um lugar onde se enche de ovelha, eu não sei o que é. Não, mas é teparia intensiva, aparece isso no título. Então, você pode ter certeza absoluta, essa revista, não, pelo tempo que eles publicam, pela quantidade de e-mail que eles vão, pode ter certeza absoluta que eles não estão fazendo revisão de nada, mas colocaram no site. Então, sendo bem direto mesmo. Essas práticas são criminosas, mas não existe punição porque a legislação ela é vaga em relação a mentir na internet. Mas, desculpa, pulei na frente, então. Pedro, não sei se eu respondi sua pergunta, eu queria passar para esse pessoal, porque, inclusive, eu vou falar um pouco também desse caso. Bianca, vou puxar um pouco do lado do INPE. O INPE participa muito dos 2 eventos, o SBSE, Simpósio Brasileiro de Censuramento Remoto, que é bianual, e o GeoInfo, que é anual. Vocês podem ter certeza, dias depois da publicação dos anais, vocês vão receber um e-mail dizendo: seu artigo é muito bom, por R$490 a gente publica ele entre um de osteologia e um de teparia intensiva. Certo? É comum para a gente receber isso. Foi o alerta que eu dei para o Pedro. Pedro não, nem responde. Obrigado, desculpa, vou pular agora. Imagina. Pedro, posso passar para o... Acho que o Jonas. Tem uma Fabiano. Fabiano, deixa eu só aproveitar o gancho aqui. Fabiano recebeu também, apresentou no SBSE e recebeu dessa revista Foco, que eu estou quase criando uma base de dados disso e entrando na encrenca que o Jeffrey Bill entrou também. Mas essa revista Foco... É porque dá vontade, né? A gente fica... Eu guardo tudo que eu recebo também, mas eu acho que é super importante para a gente lembrar dos nomes. A hora que algum aluno ou alguém vier perguntar, eu falo: peraí que eu vou olhar. Eu vou olhar, porque eu acho que eu já recebi. A revista Foco, o DDD de contato é 041. Então, me desculpa, não é discriminação em relação aos nossos colegas lá, tem gente muito séria lá, conheço gente das universidades, mas alguém achou um nicho e está explorando. Toda vez que alguém publica o congresso, eles vão lá e publica de graça agora, publica sem revisão, R$490 para gente. Vocês podem fazer uma conta rápida. Pode ser uma pessoa que, de fato, como você falou, achou e criou várias. Por isso o DDD é o mesmo. É a mesma pessoa fazendo a operação em periódicos diferentes.
Eu suspeito que sim, mas é aquele tipo de coisa, é um crime que a gente olha de longe e tenta não entrar, porque não tem solução. Fabiano, espero ter respondido. Entrei na fila já, na frente da Bianca, mas espero ter respondido. Essa revista, ela é predatória nesse critério que a gente está usando de publicar sem chamar, sem critério. Obrigado, eu vou voltar agora à programação normal, baixar minha mão. E o próximo, Jonas. Boa tarde, obrigado, professor. Boa tarde, Bianca. Obrigado pela sua exposição. Eu tenho... Talvez eu divida ligeiramente um pouco, só para perguntar nesse... Você falou essa questão, por exemplo, do aumento das taxas da Nature e tudo mais, né? Você falou, eu fui pensando em uma outra coisa, mas agora eu vou fazer uma pergunta que talvez você tenha respondido, mas eu estava pensando em outra coisa e não me tentei. De certo modo, que a gente tem um problema também com revistas. Você falou uma coisa que eu fui conectando, assim, uma coisa que meu antigo orientador sempre falava, né? Essa questão, por exemplo, de algumas vezes revistas que não são predatórias, mas são preconceituosas, de certo modo, né? Então, se os caras vêm lá, universidade... Vou dar um exemplo aqui, né, da minha antiga universidade. Universidade Federal de Goiás, campus de Catalão, assim, sabe? As revistas que eu publicava, na revista de física, geralmente, às vezes, eles tinham... Era sabido que tinha esse tipo de preconceito. E é complicado, né? Porque, pelo que você falou aí, então tem um incremento das taxas de publicações, por exemplo, em revistas muito boas. Você tem preconceito, por exemplo, com institutos que são de países do... Você segue Brasil, né? Ali, País América em Latina, essas coisas. desenvolvimento no geral. Até você falou, né, que quando vai traçar essas coisas assim, né, eles olham mais para o país em desenvolvimento e não olham, por exemplo, os Estados Unidos, outros países, né? Sim. Então, a gente vai ficando assim entre não tô dando justificativa, né? Para quem faz isso de publicar em revista predatória, algumas pessoas fazem isso até de má fé, né? Mas você expôs algo interessante aí, né? Que vai espremendo entre a cruz e a espada, entre revistas te assediando para publicar um trabalho, às vezes que é um trabalho que é bom, mas que as pessoas não querem publicar simplesmente pelo preconceito do instituto que você tá, ou a localidade que você está, né? Gera uma dinâmica muito complicada. Não, acontece, e eu acho, assim, isso aqui é uma suposição. Eu acredito que a existência e a disseminação de revistas predatórias tenha ajudado as revistas que já são consolidadas a aumentar mais a taxa de publicação. Porque aí você entra naquele tipo de pensamento, eu vou pagar, mas eu estou com medo de pagar e mandar para um lugar que não tem qualidade e depois perder esse dinheiro. Principalmente se eu vou pagar do meu bolso. Vou esperar um pouco mais e vou mandar na Cell, enfim, em qualquer outro periódico da área, que seja da Frontier, da Elsevier, que são editoras que já têm um nome, que estão consolidadas, são periódicos que há muito tempo são conhecidos pela qualidade. Eu vou fazer esse esforço de pagar mais. E aí, gera um certo conforto em aumentar o preço. Porque eu sei que eu vou ter procura. Eu sei que as pessoas vão querer pagar mais para ter a garantia da qualidade que eu ofereço do que correr o risco de publicar num lugar e passar pelo desgosto de ser um periódico predatório depois. Mas, ao mesmo tempo, isso esmaga a gente, que é autor, e que também não dispõe, muitas vezes, de muito recurso para fazer as publicações, mas a gente precisa fazer as publicações, porque tem isso, querendo ou não, hoje, os indicadores e ranqueamento, enfim, muitas coisas trabalham sob um viés de quantitativo de produção. Então, quanto mais você tem, melhor ranqueado você está, mais acesso a financiamento, a bolsa de estudos, a intercâmbio, você consegue. Você precisa. Aí você manda para esses lugares, vai demandar uma quantidade enorme de dinheiro. Mas tem outros lugares que vão aceitar e você vai pagar um pouquinho menos. Na posição do autor, eu acho super complicado. Na posição de autores, principalmente de áreas que valorizam muito mais publicações internacionais, eu acho que é pior ainda, porque aí a gente paga em euro, a gente paga em dólar, né?
Assim, na minha cabeça, eu sempre penso, sempre acho que a gente teria que ter algum tipo de política para fortalecer as editoras e os periódicos nacionais, para que a gente consiga atingir um bom patamar com editoras e periódicos dos institutos federais, estaduais que a gente tem, e ter condição de fazer uma publicação justa e escoar o nosso material, porque a gente é forçado, assim, né? Mas forçado a publicar, a gente precisa dessa atividade, né? Perfeito. Eu vi até algo, isso aí que você falou, essa questão, por exemplo, das métricas, né, das agências de fomento, essas coisas aqui no Brasil. E só para finalizar, né, é algo muito complicado. Você falou aí na sua fala, mas só em outras palavras, que no final das contas a corda arrebenta para o lado do autor, né? Sempre. Ou seja, vai Sempre. arrebentar para o lado do doutorando, vai arrebentar para o lado do pós-doc que precisa publicar, porque senão não consegue. Principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente sabe que a pesquisa é uma área que, por exemplo, para você entrar no concurso de professor, é complicado. Eu não acho que não vou me estender, não. Você se fez muito claro aí, é muito triste. Obrigado pela sua ótima exposição de uma notícia muito ruim, assim. Imagina, Mas agradeço. você foi muito bem em expor essa notícia ruim pra gente, sabe? Muito obrigado e, assim, desejo tudo de bom no seu trabalho aí, viu? Ai, Obrigado. obrigada, Jonas, eu que agradeço. Obrigado, Jonas. Vamos passar para o Luan agora. Bianca, então, eu tenho uma outra pergunta para fazer, que é o seguinte, você comentou sobre a possibilidade, né, quando uma revista que está na Índia, ela passa um endereço alocado no Reino Unido, que ela onde ela deveria realmente estar e as pessoas deveriam estar trabalhando lá. Aí me veio a seguinte dúvida, que é como é que funciona uma revista científica nova? Se eu quisesse construir uma revista científica agora, revista de computação aplicada física, por exemplo, como eu faria para poder construir essa revista? Quais são os passos a passo? Como eu poderia fazer com que essa revista tivesse um conhecimento e uma relevância na comunidade acadêmica? Bom, essa é a pergunta. Bom, eu nunca construí uma revista, então eu vou dar o passo a passo que eu acredito que seja, tá? Uhum. Eu acho que a primeira coisa, você tem que se certificar de como você vai conseguir o ISSN para sua revista, que é um dos primeiros registros que a gente precisa ter. Certo. Que é o que normalmente a gente procura. E tem revistas predatórias que forjam o ISSN porque elas não têm. Essas que eu falo que são mais escancaradas, assim, que elas... É só o site, pronto, acabou. É basicamente isso. Mas eu acredito que a primeira coisa seria conseguir um registro de ISSN, e aí eu não sei como fazer para ter uma permissão, se existe alguma coisa para publicar. Porque as revistas que eu conheço e que eu tenho mais proximidade hoje são as que são daqui da Unesp, por exemplo. Então, ela já foi criada dentro da instituição. Ela está sob a instituição. Então, eu acredito que para sair de uma iniciativa particular, o processo deve ser diferente. Eu acredito que seja diferente. Mas não é impossível também. Provavelmente tem que abrir um CNPJ de empresa, porque vai receber o dinheiro de publicação, tem que garantir o ISSN, e aí, se quiser se indexar em bases, conseguir aí para o Qualis tem as características do Qualis que vão depender aí de outros indicadores científicos também, né, quando for avaliado, quando ela passar pela avaliação, e para indexar tem que conseguir atender às exigências de cada base de indexação. Aí eu sei que o DOAJ tem um tipo de exigência média, eles aumentaram bastante a exigência depois que eles notaram que tinha um nível de periódico predatório muito grande, teve até estudos sobre a quantidade de periódicos predatórios dentro do DOAJ, é mais tranquilo. O Web of Science e Scopus tem um nível de exigência bem alta e passa regularmente por avaliação. Então, todo ano você tem que mandar as publicações que foram vinculadas, todas as informações que eles pedem. Porque é muito estranho, né? Como é possível ter tanta revista predatória e como é que faz para ter uma revista séria, então, sabe? Porque se você está fazendo fácil assim, quer dizer, as pessoas estão fazendo fácil revista dessa forma aí. É que se você já parte de uma má conduta, você não se preocupa com nada disso. Então, justo. Já pulou vários passos.
Agora, Justo, se justo. você pensa em construir uma revista séria, é difícil, porque até você conseguir fazer o nome da revista, demora. Uhum. Conseguir métricas suficientes e Uhum. uma visibilidade suficiente para ser indexado, é mais Uhum. ainda, é um caminho árduo. Assim. Uhum. E aí Ok. você tem que bancar todo o processo editorial também, você vai ter que estar em contato com vários cientistas para poder fornecer parecer. É trabalhoso, é muito trabalhoso. Uhum. Ok. Interessante. Obrigado. Complementar rápido uma pergunta que o Luan falou. Também nunca criei uma revista, mas se eu fosse fazer, além de você ter um instituto que pode ajudar nisso, uma universidade, você tem associações científicas, que elas já existem, elas às vezes já têm CNPJ, né? Você faz a partir da associação. A Sociedade Brasileira de Computação fez acho, 3 ou 4 revistas já baseadas em áreas de interesse comum da associação. Ou então em eventos científicos que já existem com alguma regularidade, que são organizados, reconhecidos, que têm uma estrutura mais ou menos contínua, se eu tivesse chutado. Não tem nenhuma mão levantada, nós temos um comentário rápido do Matheus aqui que eu gostaria de... Ele fez a pergunta, teria como colocar um e-mail vindo de pessoas dessas editoras predadoras em uma lista de spam para evitá-las? Já que se tem conhecimento dessas revistas, não teria alguma lei para bani-las ou bloqueá-las aqui no Brasil? Matheus, eu posso responder, mas tenho certeza que a Bianca vai complementar com essa parte. Essas revistas, quando questionadas, elas dizem que elas são legítimas. Eu fiz isso com a famosa revista aí do... Já esqueci a palavra mágica lá. Como é que é o negócio? International Journal of... Nossa, eu já fiz com todas essas, que elas só mudavam. Inclusive, alguma delas que ela era claramente predatória e pilantra, porque ela falava do Qualis anterior. Para quem não sabe, o Qualis é o mecanismo que avalia as revistas no Brasil. Eles dão uma nota que agora é unificada por todas as áreas. E esse Qualis dá uma medida da qualidade. Inclusive, no cálculo do Qualis, existe uma previsão lá para ficar de olho se é predatória. Então, a gente espera que o Qualis não inclua revistas predatórias. Mas o Qualis é avaliado em um período muito longo. Então, uma revista tem 4 anos de graça para fazer a festa com centenas de artigos antes de você pegar e baixar o Qualis dela. Uma dessas que eu reclamei, ela era Qualis B2 no antigo, que é a 4ª posição. Era 1 a 2, B1, B2. Ela era B2, agora ela é B2 no novo, que é a 6ª posição, se não me engano. Então, ela caiu bastante. Caiu bastante, mas eles continuavam mandando o Qualis B2, né, como sem uma explicação sobre o Qualis novo ou não. Então, Matheus, não é reconhecido como crime. Eu perdi meu tempo escrevendo para a revista perguntando sobre as práticas e dizendo, não, isso é prática de mercado. É uma maneira... Eles contam uma história muito bonitinha, dizendo que é uma maneira de atingir novos pesquisadores que não têm onde publicar através de um preço razoável, que a MDPI é 10 vezes isso em dólar. Contavam assim, uma história bem convincente, né? Mas não admitem de jeito nenhum que a prática deles é predatória. E você também contou na apresentação, na sua apresentação, alguma coisa que vocês entraram em contato também? É porque eu recebo... Aqui também a gente tem alguns eventos que é assim, apresentou no evento, caiu nos anais, já era. Você começa a receber um atrás do outro, sem parar. E algumas eu recebo, às vezes, de artigos meus publicados. E tem um artigo que eu tenho publicado com o meu orientador que eu não sei o que acontece, mas sempre volta para ele. Passa, entra ano, sai ano, acho que já vai fazer o quê? Uns 2 ou 3 anos que a gente tem esse artigo publicado, mas é sempre. E aí, uma dessas vezes, eu acho que já pegou ele meio do avesso, assim, e ele resolveu responder revista. Porque uma das coisas que a revista pedia para a gente é que a gente assinasse um documento de originalidade do manuscrito. E aí ele falou comigo, ele falou, mas como que eles pedem para que a gente assine, que a gente garanta a originalidade, se eles foram atrás desse conteúdo e eles sabem que esse conteúdo não é original? Aí a gente chegou rapidinho à conclusão de que eles vão responsabilizar o autor de qualquer problema que tenha com relação a plágio ou qualquer outra característica. Aí ele mandou um e-mail para a revista falando sobre isso. Então, eu vi que vocês pedem que a gente assine como autor um documento de originalidade, mas vocês sabem de onde esse artigo foi publicado. A gente não pode assinar uma coisa com originalidade que, inclusive, vocês têm ciência de que não é. E aí eles fizeram, assim, um malabarismo para dizer que não era bem por aí, que eles estavam promovendo a pesquisa científica.
Eles não assumem e não vão. Não dá para esperar isso deles. Aí, se você puder só responder essa última parte, já que você tem conhecimento dessas revistas, não tem uma lei para bani-las ou bloqueá-las no Brasil? Não. Na cartilha que eu falei da Federal, da Universidade Federal do Alagoas, eles colocam uma parte da legislação que talvez poderia ser utilizada. Se eu não me engano, é sobre direito do autor. Mas eu nunca vi ninguém usar, e eu também nunca ouvi falar, nesse tempo todo que eu pesquiso, que eu leio, tudo bem que assim, é impossível ler tudo que sai, né? Mas eu nunca ouvi falar de nenhum dispositivo legal que fosse formado para evitar isso. E eu acho que não existe justamente porque quem está sendo prejudicado somos nós. Não são as editoras, não são os governos. É isso, assim, a gente é o que a gente conversou, né? A gente está espremido dentro dessa dinâmica, assim, sem ter muito o que fazer. O máximo que dá para fazer é a gente se cuidar mesmo. Existe um pequeno raio de esperança, mas não sei se isso vai ser prático no Brasil. Uma universidade chinesa, que durante a época a China, infelizmente, pegou a reputação de estar valorizando, inclusive, o pessoal que publicava 45 artigos por mês. Uma universidade chinesa disse que não vai mais categorizar, não vai mais contabilizar artigos em geral, na Hindawi, MDPI e na Frontier, para avaliação dos seus docentes. Isso deve estar causando um rebuliço muito grande lá, porque tem algumas revistas dessas editoras, elas são sérias, né? Mas na hora que acontece isso, por exemplo, eles não vão mais pagar os APCs pela universidade, e mesmo se a pessoa conseguir pagar com verba de projeto, não sei como eles fazem isso, não será reconhecido na avaliação dos docentes. No dia que isso acontecer, seria interessante. O nosso caminho no Brasil, ele é infelizmente lento, é via Qualis, é via a avaliação dos programas, mas é um caminho muito indireto. Uma Pessoal, coisa que eu li... perdão. Eu acho que faz 1 ou 2 semanas, de um pesquisador da área da química na Espanha, que a universidade rompeu o contrato dele de dedicação exclusiva porque ele estava recebendo dinheiro de universidades dos Emirados Árabes, e aí eles faziam o seguinte: ele mandava um paper com algum conteúdo de pré-print, enfim, e essas universidades vendiam coautorias. Então, você vai publicar com fulano, só você pagar. Você pagava, você tinha seu nome incluso, e ele estava, nesses 3 primeiros meses do ano, com acho que 37 publicações por dia. E aí ele passou pelo processo dentro da universidade, e ele respondeu que era um absurdo, e que ele saindo, a universidade perdia lugar no ranking, porque ele sai e as 300 e tantas publicações dele saem junto com ele. Foi essa a resposta que ele deu. Eu recebi isso. A resposta do pesquisador foi hilária. Mas eu vou ver se eu acho aqui rapidinho, que saiu há pouco tempo no grupo da gente. Mas, infelizmente, como a gente fala, tem de tudo, né? Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta, algum comentário? O Matheus estava levantando a mão de novo. Tem de vontade, Matheus. Olá, boa tarde a todos. Eu estava escrevendo aqui, não sei que não dá tempo, mas, senhora Bianca, obrigado por essa discussão importantíssima. Deixa eu olhar aqui para a câmera. Por essa discussão importantíssima que trouxeste aqui para a gente. É realmente muito importante que a gente, em geral, toda a comunidade científica no Brasil viesse a buscar por esse direito esse nosso direito de ter publicações em revistas que sejam credenciadas, né? Tem a Qualis e tudo mais, mas acho que elas são muito, muito ainda abertas, de forma que permite que essas revistas predadoras continuem dando golpe, digamos assim, nas pessoas que estão começando a carreira agora, como universitários, etc. Então, acho que poderia ter, por exemplo, eu não sei como funcionaria, porque a internet, de forma geral, é muito aberta. Você tem acesso a várias coisas e você pode publicar aqui no Brasil, fora do Brasil, mas eu acho que deveria ter esse acordo na comunidade científica, de modo geral, internacionalmente falando, sabe, é como se... Eu não estou conseguindo me expressar muito bem hoje, mas... mas se tivesse algo que
credenciasse essas revistas, né? Seria mais um comentário e ver se seria possível também Como se fosse uma ter esse certificação. reconhecimento. Exato. Que aí você entrasse no site e visse, certificado internacional de, tipo assim, da área da computação, tem essas revistas, da área de sensoriamento remoto, de astrofísica e etc, etc. Acho que seria interessante ter esse selo de, tipo, reconhecimento internacional por uma comunidade científica dessas revistas. Acho que seria um meio, talvez, de tentar iniciar uma forma de solução. A senhora concorda com esse ponto de vista? Ou acha que não é eficaz nesse contexto atual, ou mais para frente pode ser possível? Eu acho que seria ótimo, mas eu acho que depende de uma estrutura muito grande, de um acordo que vai, assim, um acordo que... Porque você tem que combinar interesses de muita gente quando a gente fala disso, né? Você vai ter editoras privadas, editoras públicas, periódicos privados, periódicos públicos, ninguém vai querer sair perdendo. Vai ter também a discussão sobre como a gente não vai matar periódicos que estão em início, que eu acho que talvez uma das questões do Qualis, você não deixar de lado, talvez, periódicos que estão começando. E aí você não tem uma certeza absoluta do quão eles são bons ou não, mas você também tem que dar o direito da pessoa crescer. É muito complicado, porque a gente está mexendo com o interesse de muita gente, com o interesse de muita gente que tem muito dinheiro e muito poder econômico, com governos que têm visões muito diferentes também, né? Políticas científicas muito distintas. Como o Jinfeng Xie fala quando ele fala do contexto, né? A gente não pode desconsiderar os contextos em que a gente está inserido. Talvez características que sejam abordadas numa certificação que para os Estados Unidos seja ok, se aplicada aqui no Brasil não vai dar tão certo. E a gente ainda tem as questões que estão relacionadas às áreas que são muito distintas, que têm perfis de publicações distintos. A gente tem áreas que publicam muito mais livros do que artigos científicos. E aí, o que a gente vai fazer com elas? A gente vai deixar elas sem certificação? A gente vai só certificar periódicos de artigos? Como que a gente vai lidar com cada área? Como que a gente vai lidar com cada interesse? Se a gente tivesse como colocar um selinho de qualidade, seria ótimo. Mas aí, ao mesmo tempo, quem que vai colocar esse selo? Vai ser uma empresa privada? A gente vai ter que pagar para essa empresa fazer uma auditoria em cada periódico, em cada editora, para garantir essa qualidade? Então, aí a gente vai estar deslocando recursos para um lugar específico, que pode corresponder a um interesse específico. É bem complexo. É bem complexo. Se a gente pudesse ter um sinal claro, seria o ideal. E nesse ponto eu concordo com você. Mas eu não consigo ver isso funcionando num curto nem num médio prazo. Eu não sei para onde esse mar que a gente está vai levar a gente ainda. Né? As coisas estão, como eu disse, né? Sempre desenrolando e sempre tem alguma coisa nova acontecendo. E as más condutas científicas existem, como eu falei, né? Eu trouxe o exemplo do Robert Maxwell, mas existem desde sempre. Eu acho que a questão é a gente tentar iniciativas que façam com que elas não sejam interessantes, em que a gente consiga tirar o interesse de pessoas que querem só lucratividade e não pensam na qualidade da ciência. Talvez, se a gente caminhasse por essa direção, eu acho que a gente talvez chegaria num lugar ideal. Mas eu não tenho uma resposta fechada sobre isso, não, Matheus. Mas obrigada pela pergunta. Se eu puder complementar, as indexações foram feitas para isso. Você tem uma revista, sim, existem métricas que medem essa revista, essas métricas teoricamente são replicáveis, você pode calcular elas se tiver o esforço para isso. Só que imediatamente quando começaram as indexações através do Clarivate, Web of Science, todos esses grandes editoras que têm assim a capacidade de fazer isso, começaram indexações paralelas também. É como se alguém tivesse inventado, não, tem o Qualis da CAPES, no Qualis eu sou B4, mas no Qualis da minha universidade eu sou A0. Então, inventaram indicadores paralelos. Né? Existem várias revistas, isso é uma curiosidade minha até, Bianca pode me ajudar nessa resposta. Tem várias revistas que você entra lá, revistas suspeitas, vamos nem chamar de predatórias, que você entra lá e eles falam, somos indexados no Google Scholar. Eu acho que todo mundo é indexado no Google Scholar. Todo mundo está lá. Então, eu acho curioso isso, mas eles falam, somos indexados. Se alguém perguntar se somos... Quer dizer, Matheus, é crime.
mas é aquele crime leve que não existe legislação clara, é para pegar trouxa, me desculpem o português, bem claro. E vamos dizer, o esforço deles está muito grande. Vocês viram aí o comentário das revistas que têm mandado sistematicamente e-mail para a gente. É bom saber que não é só aqui no INPE também, né, Bianca? Vocês também republicam alguma coisa no Congresso. Então é complicado. Agora, Matheus, vou dar uma sugestão. Você quer uma referência se uma revista é boa? Num congresso mais ou menos sério da área, você pode ter essas referências. Você pode ver onde as pessoas publicam, você pode dar uma olhada. Tudo isso que a Bianca falou, dá uma olhada na revista e vê se você quer ter o teu nome lá. Pensa um pouco assim, de maneira egoísta, não você, todos nós. Aí você olha lá e fala, puxa, eu quero ter meu artigo logo debaixo desse negócio de pecuaria. Entendeu? Por R$490 eu quero não. De graça, não, também não quero não. Então, ficar vigilante. Pessoal, mais perguntas, comentários? Oi. Eu só vou fazer um breve comentário, porque agora eu estou estudando bastante o Journal Impact Factor. E um fator de impacto alto não necessariamente indica que você vai ter muita visibilidade também. A gente estava estudando, eu estou estudando com os meus orientadores a distribuição das citações. Então, um fator de impacto alto, muitas vezes, pode estar relacionado com artigos de autores específicos dentro de uma revista. Ou você tem algum conjunto de publicações altamente citadas que carrega esse fator de impacto para cima, tá? Por isso que é bom conversar direitinho. A gente vai submeter, se eu não me engano, para um evento agora, isso porque a gente tem algumas críticas aqui na área sobre o fator de impacto, porque a gente acha que justamente é um número que não mostra a complexidade das revistas e se de fato ele condiz com a visibilidade que todos os artigos têm dentro delas. E a gente percebe isso, assim, às vezes a revista tem alguns artigos altamente citados, mas tem um nível de artigos não citados muito grande ao mesmo tempo. Por isso, o melhor é encontrar uma revista que faça sentido publicar e conversar com as pessoas sobre ela e ver, e é isso que o professor Rafa falou, é perfeito. Faz sentido eu estar dentro dessa revista? Eu quero mesmo que o meu artigo esteja aqui, né? E aquela coisa, o nosso material, aquilo que a gente pesquisa e o nosso nome são as coisas mais preciosas que a gente tem. Então, são coisas que a gente, de fato, precisa zelar muito por elas. Obrigado. Pessoal, mais perguntas, mais comentários? Eu? Não. Ok. Rafael. Então, oi. Oi. Jonas, licença. Fala. Só dois comentários. Eu acho que um deles bem rápido. Você falou essa questão de R$490 do DDD 44, né? Eu achei bem interessante, porque acho que coincidentemente pode ser o caso do NMC, né? Porque eu já recebi, talvez a gente está recebendo os mesmos e-mails, né? Mas achei interessante, a hora que você falou assim, R$490 do DDD 44, eu já recebi vários desses assim, eu falei, nossa, realmente eles estão tirando para todos lados, né? Eu postei a imagem aqui no chat de uma outra revista que não tem nada a ver. Não, mas de outra revista que não tem nada a ver, eles mandaram 5 num dia só, 4,5 horas. Pegaram, simplesmente varreram. Então é um fenômeno assim que, inclusive, acho que a tecnologia disso está ficando fácil, né? Varrer o site da internet, pegar o nome dos autores, pegar o contato, fazer automático. Não duvido ter uma pessoa escrevendo isso, né? Mandando para a gente. Eles estão fazendo... Se pá, a revista Predatória está colocando IA para fazer esse web scraping aí. Um outro comentário que eu ia fazer é que isso que a Bianca está fazendo aqui, né, esse convite que o senhor fez para ela, o trabalho dela, eu já vi algumas pessoas fazendo, mas a Bianca parece que faz isso de modo mais contundente, né? Essa pesquisa em relação a modos predatórios, né? É uma contribuição fantástica para evitar esse tipo de coisa, né? Ou seja, o trabalho, não adianta só a gente ter métricas, né? Tem que ter pessoas como pesquisadoras como a Bianca, para fazer esse tipo de denúncia mais formal, né? E isso é importante, né? Principalmente vir em programas de pós-graduação, porque, querendo ou não, se a gente quer se fala de uma mudança de paradigmas, essa mudança de paradigma são os doutorandos de agora, né, que vão fazer, né? São os mestrandos de agora, são os doutorandos de agora.
E isso é muito importante. Então, acho que conscientizar o pessoal agora que está, né, que apesar das dificuldades de publicação para não entrar nessas roubadas aí, é muito importante, né? Acho assim, fantástico esse seu trabalho e só ressaltar, né, que isso que você está fazendo é uma métrica, de certo modo, né? Você está criando uma baliza para evitar esse tipo de coisa, né? Ah, obrigada, Jonas. Eu fico muito feliz sempre que me chamam para falar sobre, porque eu acho importante. E eu acho importante que a gente, como comunidade científica, sempre faça trocas a respeito desse assunto, sobre a prática da ciência, sobre os periódicos que a gente quer submeter, porque a gente, no caso, estamos cuidando de nós mesmos, né, coletivamente nesse momento, quando a gente está conversando sobre essas coisas. A gente tem que ter um pouco mais essa ideia de coletivo, né? Porque às vezes a gente fica nessa assim, eu sozinho não vou mudar esse sistema, né? Então vou me render, mas aqui são 29 pessoas, né? Tinha 30 e poucos agora, né? Mas se a gente conseguisse fazer um esquema de pirâmide do bem aí de distribuir... Passar a palavra. De passar a palavra, eu acho que de falar assim, não, pessoal, calma aí, não faz isso aí não, porque senão você se prejudica, me prejudica, né? Então vamos caminhar aqui do lado, vamos pensar uma ciência para realmente como era para ser pensado, né? Enfim, eu não vou me estender mais aqui, já são 3 horas, muito obrigado, e é isso. Obrigado, Jonas. Obrigado, Jonas. Mas esse é o espírito. A gente, no final das contas, a gente é indiretamente educador. Muitos de nós querem entrar na parte acadêmica, querem ir para a universidade. Eventualmente, a gente pode até para uma empresa, mas a gente não vai se livrar dessa missão, desse fardo, de eventualmente educar alguém. Pelo menos o pessoal não entrar em encrenca, vamos fazer nossa parte. Certo? Então, se não tiver mais comentários, eu queria agradecer novamente a Bianca. Eu gostei muito da reação do pessoal aqui. Pesquisador, às vezes, é ingênuo. Eu lembro, há muito tempo atrás, quando estava recebendo doutorado, que eu recebi um e-mail, doutor Rafael Santos Correia, nem defendi ainda, já estava me chamando. E era um convite que não era um convite, foi uma coisa errada, mas é pela quantidade que a gente está recebendo hoje, pela facilidade que virou receber convite para publicar. É o que a Bianca falou no começo, você se sente lisonjeado até ver a fonte do convite. A gente tem que poupar as pessoas disso, tem que educar para isso também. Evitar, né, basicamente, entrar em treca. Então, novamente, Bianca, eu agradeço muito a você. Eu espero que tenha sido proveitoso para você também. Com certeza, o pessoal aqui curtiu bastante. Nós temos os comentários. Eu tenho certeza que vamos prestar mais atenção agora. Não que não prestasse antes, mas agora vamos prestar dobrado. E agradeço a todos do seminário. E, com isso, eu encerro o seminário e teremos outros semana que vem. Obrigado, Bianca. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. Tchau, tchau.